Bom dia, pessoal. Como eu disse anteriormente, hoje nós vamos dar uma pincelada, fazer uma rápida revisão sobre as fases da literatura que nós vimos até agora e também vamos corrigir a atividade 9 de maio, que a atividade corresponde ao soneto de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, certo? Bom, eu falei para vocês várias vezes que durante esse ano nós estudaremos 4 fases da literatura, né? Nós estudaremos Era Medieval, Classicismo, Barroco e Arcadismo. Nós estudamos a Era Medieval, na qual nós dizemos, né? Nós falamos sobre isso, que ela foi dividida em duas fases: o trovadorismo e o humanismo. No trovadorismo, nós falamos que você vai ter o teocentrismo, né? O teocentrismo é algo que vai prevalecer, ou seja, Deus como centro de tudo. Então, a religiosidade tinha um poder muito grande sobre as pessoas e isso, obviamente, retratava, né? Refletia, aliás, nas artes de forma geral, nos textos literários, né? Com certeza também. Então, durante o trovadorismo, o que nós vimos de essencial que corresponde à literatura é a questão do gênero lírico, sendo o gênero que prevalece, né? O gênero que tem maior força durante essa fase do trovadorismo, no qual nós aprendemos as cantigas medievais. Vimos que elas são divididas em dois grupos, as líricas e as satíricas. Vocês devem se lembrar, as cantigas líricas se dividem em cantigas de amigo e cantigas de amor, e as cantigas satíricas são as cantigas de escárnio e de maldizer, cada uma com as suas características específicas, certo? Nós temos, fora isso, as chamadas novelas de cavalaria, né, as histórias sobre os grandes cavaleiros medievais. Nós temos também a questão do teatro. O teatro, nós falamos que não era algo que tinha uma importância muito grande nessa fase, né? Muitas vezes só usado nas celebrações religiosas, então você não tem um grande destaque do gênero dramático nessa fase. Então, nós focamos nosso estudo principalmente nas cantigas medievais. Aí nós passamos para o humanismo, que é a segunda época, né? A segunda fase da era medieval. Durante o humanismo, que nós mais estudamos foi o gênero dramático, pois esse se destaca bastante nessa fase. Vimos algumas coisas sobre o Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro português. Graças a ele, o gênero dramático, né, o teatro teve tanta importância nessa fase do humanismo, certo? Você passa a ter nessa fase o antropocentrismo, já é o início, né? Já vem essa mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Lógico que tudo é um processo de mudança. O teatro de Gil Vicente, ele vem cumprir mais ou menos o mesmo papel que fazia as cantigas satíricas, porque vocês devem se lembrar que o principal objetivo das cantigas satíricas era o quê? Era criticar a sociedade, era ter esse olhar crítico para a sociedade. Então, todos que eram merecedores de alguma crítica, eles eram muitas vezes, digamos assim, vítimas, né, das cantigas satíricas. E da mesma forma, eram também, né, visados ali nas peças de Gil Vicente. Nós falamos bastante sobre a questão do Alto da Barca do Inferno. Fizemos isso em sala ainda, né? Que o Alto da Barca do Inferno inspirou o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, que é uma peça, foi adaptada, né, virou um filme, e nós trabalhamos, já tivemos uma aula relacionada à obra do Alto da Compadecida e falamos sobre a semelhança entre ela e o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Depois passamos para o classicismo, que é a segunda fase da literatura, século XVI, no qual você vai ter o antropocentrismo, né, em grande destaque. Então, o homem é o centro de tudo. O homem passa a se interessar pelas suas próprias coisas. Então, vai prevalecer o quê? O racional. Se você deixa de lado
o espiritual, a religiosidade, passa-se a ter algo mais racional. Então, o homem está muito mais interessado nas suas próprias conquistas, estar poder. Falamos que nós estamos estudando, na realidade, literatura portuguesa, não é isso? Por quê? Porque o Brasil, durante o classicismo, vai começar a se inserir na literatura ainda. Nós estamos, né? Enquanto os portugueses estão lá no classicismo, nós estamos começando a viver o que nós chamamos de quinhentismo, que é como se fosse a pré-literatura brasileira, no qual nós vamos ter mais a literatura de informação, os textos que vão falar da fauna, da flora, né, do Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerado o primeiro texto escrito no Brasil. Então, nós estamos vivendo isso aí, essa inicialização do Brasil na literatura. E em Portugal, nós estamos vivendo o classicismo, no qual o homem quer se destacar, o homem quer viver a sua vida e para isso ele deixa muito de lado a questão da espiritualidade. Então a igreja aí, ela não tem muito poder, ela não é o foco, certo? Então ela vai perder bastante poder nessa fase. Portugal está vivendo o quê? O século das grandes navegações. Então, muito mais interessado em conquistas, em desbravar os mares, conhecer terras, né? Antes nunca visitadas. E então ele está muito mais interessado nessa questão do poder das conquistas. Tanto é que foi pedido a Luís Vaz de Camões que escrevesse uma obra literária que retratasse, né, essa época, que retratasse essas grandes aventuras de Portugal. E aí nós falamos bastante sobre isso também, que foi a obra Os Lusíadas, um poema épico que vai falar justamente disso, né? Das grandes navegações, das grandes conquistas de Portugal, o quanto Portugal era uma nação desbravadora e que enfrentava os perigos. Então, nós falamos dessa obra, né, dessa grande obra literária de Luís Vaz de Camões, que é Os Lusíadas, certo? Mas Camões escreveu também vários sonetos, né? E nós vamos falar sobre um deles hoje, o soneto Amor é fogo que arde sem se ver. Então, nós vamos fazer leitura rapidinho do soneto e corrigir a atividade. Como eu falei, a atividade que foi postada dia 19 de maio. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Luís Vaz de Camões. Entendendo o poema. Amor é fogo que arde sem se ver. Que tipo de amor o poeta é idealizado? Um amor idealizado, certo? Ele vai falar desse amor idealizado. A questão 2 pergunta o que vem a ser esse amor idealizado. Bom, é um amor o quê? É um amor planejado, sonhado, né? Um amor todo perfeitinho, um amor que você cria na sua mente, que você, como a própria palavra já diz, que você idealiza, que você sonha, mas que normalmente está muito longe de ser o quê? De ser um amor real, né? É um amor muito perfeito, muito sonhado. Então, isso é o amor idealizado. É aquele amor que de tão perfeito, né, normalmente não é possível no nosso mundo real, certo? Então, isso é o amor idealizado, é aquele amor perfeito demais, é aquele amor
dos sonhos, né? Dos desejos, dos sonhos, aquele amor que você tem na sua mente, é o amor das ideias, né? Como dizia Platão, era o amor das ideias. Então, é aquele amor perfeito. Esse é o amor idealizado. O texto se apresenta em que gênero? Gênero lírico, né? Você tem aí um poema, né? Um soneto. Gênero lírico. No Antítese é uma figura de linguagem que trabalha com palavras contrárias. Podemos dizer que o texto faz uso de antíteses. Por quê? Bom, nós falamos sobre essa figura de linguagem várias vezes em sala de aula, né? Por que que você tem a presença de antítese aí ou não? Sim, você tem muita antítese, você tem bastante a presença dessa figura de linguagem aí, né? Por quê? Porque Camões tenta definir o amor aí, ele tenta procurar explicar esse sentimento, né? Esse sentimento tão vago, tão difícil de ser explicado. Então ele tenta explicar esse sentimento através das contradições, porque ele julga esse sentimento contraditório, não é isso? Ele tem uma natureza contraditória. Então, quando ele fala lá, é um contentamento descontente. Como pode ser descontente se ele já afirmou que é um contentamento? Então, isso é o quê? Uma contradição. Isso é característica da antítese, né? Ideias, palavras ou ideias contraditórias. Então, ele fala é dor que desatina sem doer. É um contentamento descontente. Então, ele vai explicando esse sentimento, né, de maneira a mostrar as contradições desse amor, certo? Então, sim, você tem a presença da antítese, ele tenta explicar o amor através das contradições. Aí você pode colocar como exemplo, né? É um contentamento descontente. Número 5. Qual é a palavra que inicia e termina o poema? Bom, o poema inicia com a palavra amor e termina com a palavra amor. Número 6. No verso é ferida que dói e não se sente. Qual é a parte que representa o exterior, exteriormente? A ferida, não é? A ferida não é a parte visível, certo? A ferida é algo que está o quê? Que está externo à pele ali, né? Então a ferida é algo que está externo, que você vê, certo? Então, exteriormente, a ferida. Interiormente, o não se sente aí, né? O sentimento. Então, é como se a ausência, no caso aí, de acordo com o verso, a ausência da dor, certo? Então, a ferida é o exterior e o não sentir seria o que? A reação interior, tá? Então, ferida exteriormente e o interiormente seria o não sentir a dor aí, né? Número 7. Como é formado esse poema? Esse poema é um soneto. Então, nós vamos colocar aí: esse poema é um soneto. Portanto, ele é formado de que forma? Como todo soneto, ele é formado por 4 estrofes, certo? 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos e 2 tercetos, que são estrofes de 3 versos. Então, é um soneto e a estrutura é 2 quartetos e 2 tercetos. Número 8. Quanto à sua forma, o poema de Luís Vaz de Camões é um, letra A, como nós acabamos de dizer, né? É um soneto, certo? Então, nós estamos aí finalizando o classicismo. Quando retornarmos, nós vamos dar ainda uma pincelada, vamos trabalhar alguns textos em sala, vamos ver mais alguns detalhes. Mas estamos encerrando, por enquanto, o classicismo, certo? Bom, essa será a última aula de português, né? Antes do nosso período de férias, pois a próxima aula seria na próxima terça.
Então, essa, no caso, é a última aula de língua portuguesa, certo? Então, depois, quando retornarmos, né, nós vamos fazer uma revisão, vamos trabalhar umas revisões de tudo que nós vimos durante esse período que nós estamos passando, certo? Então, bom dia, pessoal, obrigada. E qualquer coisa, nós estamos por aqui, tá? Se cuidem.